O garoto que eu gosto agora está me procurando porque eu mudei. No meu trabalho tinha um menino que se chama Dan. Além de atraente, ele tem uma personalidade muito única, muito interessante. Um tanto misterioso, e quando eu estava com ele até andando no parque era algo mágico. Estar com ele era tipo estando em outra realidade. Até dizer a ele que gosto dele foi assustador, principalmente quando a garota que ia dizer isso era uma gordinha não tão atraente. Ele, por outro lado, não me via com aqueles olhos, apenas como amigo. Apesar de fazer tudo por ele, eu ficava feliz por estar perto dele. Me deixava feliz se ele estivesse feliz até a Jéssica chegar, minha ex-melhor amiga. Chegou, ela era o oposto de mim, bonita, popular, um físico suficiente para deixar qualquer um louco. Descobri que Dan não gostava de mim, tanto que começou a se afastar de mim. Isso me deixou triste e desamparada. Até parecia que só de falar com ele o incomodava. Não queria incomodar, pensei se eu mudasse de físico, e se eu começasse a beber teria mais coragem até para conversar e ele me notaria. Ou talvez a culpa seja minha porque não me atrevi a contar a ele o que sentia. Então um sábado me atrevi a confessar meus sentimentos para ele. Então convidei-o para um restaurante depois de sair do trabalho e ele respondeu com um tom como se minha presença o incomodasse, piscando os olhos até revirá-los. Ele me disse que tinha outros planos, mas outro dia talvez. Então ele vai para Jéssica e começa a falar com ela. Tenho certeza que eles estavam falando de mim, porque quando Dan estava conversando com Jéssica ela me olhou com um sorriso como se fosse me matar, os dois soltando uma risada que me deixou desconfortável. Ao ir para o banheiro, a Jéssica já estava esperando aquele momento para me seguir, tudo para me insultar. Por exemplo, que eu era alguém desagradável, que o Dan só de me ver eu o deixava enojado e ele fazia de tudo para se afastar de mim. Aí ela pegou o celular dela me mostrando todas as mensagens dela com o Dan, e vi como eles zombavam de mim, diminuindo os momentos em que eu era a única que estava presente nos momentos mais difíceis. Os momentos em que fui detalhista para ele foi só uma brincadeira. Depois de sair, quando cheguei em casa só consegui chorar de tristeza, senti que não valia nada, me olhei no espelho com ódio, aquela pessoa desagradável era eu. Tive que aguentar como os dois deles zombaram de mim durante meses até a chegada da pandemia. Se eu falar com vocês sobre 2020. Fiquei meses deprimida, até que resolvi mudar e ganhar força de vontade. Toda vez que tentava desistir só pensava naquele dia, mas ainda assim não conseguia parar de pensar no Dan. Tinha a esperança de que com essa mudança, o olhar dele sobre mim iria mudar. Um ano se passou e eu tive uma mudança, algo notável. Até então pude ir para o gym. Não tinha mais aquela autoestima baixa. Comecei a criar rotinas. Na primeira semana que conheci um garoto chamado Jeff. Obviamente ele tinha um bom físico, alguém normal, mas com o passar do tempo, a personalidade dele, digamos que ele tinha uma vibe como se fosse transmitir muita força, confiança, segurança, etc. Ele me ensinou muito. Ele até me ajudou a esquecer o Dan. Aprendi que tudo que faço tem que ser para mim. No final o resultado é meu e de mais ninguém. Fora o fato de que sem conhecer o Jeff eu estava gostando dele, mas dessa vez escondi meus sentimentos por ele há muito tempo. O amor que senti por ele é único. Não vou saber explicar, mas senti vontade de cuidar dele, algo assim. Agora faz um ano já que amanhã é nosso aniversário. 4 anos se passaram. Não só superei como também esqueci o Dan. Janeiro de 2024 seria onde eu estragaria tudo. Ele me mandou um pedido de amizade, já que já apaguei todas as minhas redes, voltei com uma nova conta. Foi aí que Dan ele me encontrou. Embora ele nem tenha começado a me mandar mensagens, não levei isso em consideração e tive que bloqueá-lo porque ele parecia insistente tanto que me visitou. A mudança foi demais, ele parecia ter envelhecido muito, e conversamos fora da minha casa. Ele queria começar tentando recuperar o tempo perdido. Eu disse a ele que não tenho tempo, ele teria planos, e Dan com um sorriso incrédulo disse: eu entendo, então é assim que vai ser, ok, outra hora será, e ele foi embora. Aquele lixo teve uma atitude como se eu estivesse sentindo falta dele, principalmente com aquele ego que ele estava se fazendo de difícil para conseguir. De aí ele começou a me assediar. O mais irônico é que ele ficava me falando que eu era um anjo de pessoa. Ele falava de tudo que eu fazia por ele, falava da minha personalidade de flores e dos meus olhos verdes, que eu tinha um coração grande. Haha, agora minha personalidade é importante. E aí ele me disse que no passado ele estava apaixonado por mim e simplesmente não fez. Ele disse isso com medo de eu rejeitá-lo. Você acredita nele? Obviamente eu contei ao Jeff e ele me avisou que seria melhor eu deixar as coisas claras para ele e que se ele ainda insistir seria o Jeff
Consertaria as coisas, mas isso não aconteceu. O covarde só estava falando nas redes sociais em uma de suas mensagens. Ele me pergunta por que eu estava sendo difícil, para deixar o ressentimento para Jéssica e deixar as coisas claras. Eu juro que queria pegar um taco e quebrar a cabeça dela. E Jeff disse que seria melhor se eu falasse pessoalmente. Bom, eu o conheci em um parque para conversar e deixar tudo claro, mas ele insistiu que eu estava me fazendo de difícil. Ele até trouxe chocolates e flores. Algo tão típico foi quando ele confessou-me que ele gostava de mim, muito descaradamente na minha frente namorado, me dizendo que se apaixonou pelo jeito que eu sou. Jeff apenas deu um sorriso sarcástico. Dan olhou para ele com olhos desafiadores e pegou minha mão. Eu peguei dele, mas ele insistiu e foi aí que o Jeff entrou, empurrando Dan, mas o muito agressivo empurrou ele e eu bati no Dan para ele acordar uma vez. Contei tudo o que sabia e que ele era um idiota. Se pensasse isso, eu estava até me fazendo de difícil. Tudo isso porque há meses ele vem assediando. Da próxima vez vou tomar medidas mais drásticas. O próprio NV3 Sil se atreve a me dizer, a olhar nos olhos dele e dizer que eu não amá-la e ir embora, e ele iria embora. Ele pensou que eu nem duraria resposta, mas sem hesitar eu disse para ele ir embora e continuar com sua vida miserável, porque por tudo que ele me contou ele passou muito mal. E agora ele me diz o quanto quer sair deste mundo. Eu com total frieza disse a ele, por que não me importa? Você pode afundar no MRD e eu fui com Jeff e desta vez Dan parou de me seguir. A conclusão que podemos tirar desse caso é, não vá só pela aparência. Pessoas de aparência são vazias, sem conteúdo. O que elas têm é meramente ilustrativo e se acaba com o tempo. Prefira pessoas de caráter e princípios, coisas duradouras, pessoas que você pode contar para o resto da vida. Se afaste de pessoas de má influência e que não vão a lugar nenhum. Pessoas sem futuro, que só vivem de momentos. Se em algum momento você perceber que uma pessoa não te faz bem, se afaste. Será melhor para você. Pessoas machucam, pessoas por quaisquer motivos, mas cabe a você não deixar ser machucado. I